Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Aqui é a Thalita. Hoje é quarta-feira. Estamos na leitura do nosso livro e eu quero continuar com você aqui no capítulo 18, um capítulo grande, ainda falando sobre disciplina. E o título de hoje é Seja Coerente. Já começa com uma paulada aí, né, de manhã. Mas vamos lá. Precisamos desenvolver a autoestima em os nossos filhos. Uma das melhores maneiras de obter isso é mediante a coerência. Quando agimos um dia de um modo e no outro dia de um modo diferente, o nosso filho pensa, acho que eu não tenho valor. Ela me disse para não fazer isso hoje, mas amanhã ela deixa. Acho que não mereço que ela perca tempo comigo. É assim que o seu filho se sente quando você não é coerente em seu ensino e treinamento. A educação toma tempo. Desenvolvemos confiança e autoestima nos filhos quando mostramos coerência em nosso ensino. Eu valho a pena, diz ele. Valho o tempo que a minha mãe gasta me ensinando e treinando. Bem, ele não pensa assim conscientemente, mas existe algo em seu íntimo que lhe diz tal coisa. Desenvolvemos então a autoestima através da coerência. Também precisamos desenvolver a criatividade nos nossos filhos. A criatividade é uma das primeiras coisas que ficam abafadas na criança, porque os pais não gastam tempo para ajudá-las a se tornarem criativas. Você não entende hoje porque algumas coisas que não sabe fazer é porque lhe disseram quando criança que não podia fazê-las. Você desenhou um cavalo ou um homem e alguém comentou, não parece um homem ou parece mais um coelho do que um cavalo. Você imediatamente sentiu algo por dentro. As coisas que quero criar não valem a grande coisa. É assim que os pais abafam a criatividade nos filhos. Eu fico arrepiada quando penso nas vezes que fiz isso com as minhas filhas. Quando os seus filhos chegam em casa trazendo alguma coisa que fizeram na escola, você lhes dá atenção? Mostra que considera importante o trabalho deles? Deveria dar atenção por menor que seja o trabalho. Deveria ser colocado na porta da geladeira e manuseado com todo cuidado. Sei de algumas crianças que nem trazem para casa as coisas que fazem na escola, pois a sua criatividade já foi esmagada. Que triste isso, gente. Como se esmaga uma mosca. Tudo que o seu filho fizer deve ser apreciado, desde as mais simples na terra infância. Aceite o fato de que quando uma criança começa a desenhar uma figura humana, ela não vai se parecer com um homem. Todos começam com um círculo e 4 riscos espetados, 2 de cada lado. Essa é a impressão que elas têm de um homem. Aceite isso então e diga, está muito bom o seu desenho, porque para elas é um bom desenho de um homem. As obras de arte das crianças. Podemos aprender tanta coisa sobre os nossos filhos observando seus desenhos. Você pode saber como seu filho se sente sobre o seu lar se o fizer desenhar uma casa. Ele desenhará uma casa triste ou alegre? Segundo os seus sentimentos, enquanto eu estava dando uma aula certo dia, uma das professoras me trouxe desenhos feitos pelos alunos de uma classe que ela estava ensinando, composta de crianças com perturbações emocionais. Estudamos os desenhos e não encontramos nenhuma casa alegre, nenhuma sequer. Como você sabe que uma casa é alegre? Tem janelas e às vezes as janelas têm pestanas. A porta da frente sorri. E sabe o que é muito importante? Se sair fumaça da chaminé, sabe-se que é uma casa calorosa. Observe essas coisas em seus filhos. Observe a sua criatividade. Ajude-os a entender que o que fazem é bom, a fim de que fiquem animados a desenvolver a sua criatividade.
O mundo precisa de mentes criativas, pessoas criativas que amem o Senhor Jesus Cristo, a fim de que não suceda o contrário e sejamos esmagados pela criatividade do mundo. Ajude os seus filhos a serem pessoas assim. Uma das piores perguntas que você pode fazer a seu filho quando ele se aproxima de você é esta: bem, e agora, o que é que você quer? Essa é uma pergunta terrível. Em lugar disso, diga simplesmente: pode falar, estou escutando. Com um sorriso, de maneira que ele sinta que vai lhe contar algo que realmente vale a pena. A fim de ajudar os seus filhos a serem criativos, é essencial que você os ame e compreenda que tudo o que fazem é importante. Importante para você e muito importante para eles. Ensine-os, pois, a serem criativos. Sabe, irmãs, eu quero fazer um parênteses aqui agora, porque quantas vezes, eu quero abrir meu coração, porque quantas vezes eu faço isso na correria, do dia a dia, ali nas tarefas da casa. Muitas vezes eu me pego assim, respondendo só o oi, que, e o meu filho fala algo e eu não dou a devida atenção. Mas isso só nos distancia deles, Isso faz com que a gente não tenha mesmo acesso aos nossos filhos, ao coração deles. Talvez só ali no dia a dia, no superficial, mas nós precisamos investir neles tempo, tempo de qualidade, parar, olhar, olho no olho e dar a devida atenção para as pequenas e grandes coisas, para que haja uma ligação emocional e a gente consiga acessar o coração dos nossos filhos para cuidar deles, porque o mundo está tenebroso. E coisas tão vãs, que são passageiras, tem muito para preencher, mas eles precisam mesmo de amor, de atenção. Então, que o Senhor nos ajude. Amém? Desenvolva a comunicação através da disciplina. Vamos falar agora de um meio especial para disciplinar o seu filho, que eu considero realmente bíblico e onde não há necessidade do uso da vara. Você já observou quantas vezes durante o dia deu ordens a seu filho que na verdade não esperava que fossem obedecidas? Ou quantas vezes deu uma ordem que não teria sido dada se a criança não tivesse entrado naquele momento? Foi um erro. Ela entrou e recebeu a ordem. Você não organiza suas ordens em relação ao seu filho. Está dando ordens ao acaso e o resultado será uma criança disciplinada ao acaso. A boa disciplina exige tempo. Acho que eu vou repetir isso 10.000 vezes até o fim deste livro, para que fique bem gravado. A boa disciplina exige tempo, o seu tempo. A boa comunicação é essencial à boa disciplina. E é disso que eu quero falar agora, pois creio ser um ponto muito bíblico. Devemos aprender a nos comunicar com os nossos filhos, em vez de apenas dar-lhes ordens. Devemos pensar naquilo que queremos que eles façam, em vez de ficar sentadas em frente à televisão e dizer ao nosso filho quando ele passa: olhe, não se esqueça de dar comida ao cachorro. Mude a sua maneira de pensar, a fim de saber com antecipação o que vai exigir dos seus filhos. Se seu filho lhe der ouvidos, ele irá obedecer a maior parte do tempo, especialmente se souber que você está falando sério com relação ao que ele pede para fazer. O Senhor me ensinou isso há muitos anos por meio do Salmo 32, verso 8. Eu estava tentando descobrir a maneira como o Senhor agia a fim de agir da mesma forma com as minhas filhas, pois esta é justamente a base deste livro. Então eu li o Salmo 32, 8, que diz: sobre as minhas vistas te darei conselho. Essa foi a primeira insinuação que tive de que havia um modo diferente de educar os meus filhos, além de gritar com elas. Guiar os seus filhos sob as suas vistas ou com os seus olhos é muito, muito mais eficaz na comunicação.
Você já percebeu quantas vezes faz isso com o seu marido? Vocês estão numa festa e seu marido fica meio aborrecido. Você olha do outro lado da sala e imediatamente recebe a mensagem. Você sabe exatamente o que ele disse quando olhou para você. Estou cansado, vamos embora. Ele não pronunciou a palavra, mas foi como se tivesse feito. Quando você aprende a dirigir os seus filhos com os olhos, poderá então dar ordens silenciosas em público e eles saberão exatamente o que você está querendo dizer. Não terá de agarrá-los pelo pulso ou pelo braço, apertando com força. É isso que as mães muitas vezes fazem, evitando que alguém perceba o que estão fazendo, mas comunicam ao filho, ou você me obedece, ou já sabe o que vai acontecer. E ele entende. Mas seria muito melhor se ele não ficasse com manchas azuis ou roxas no corpo. Bastaria você olhar para ele e a comunicação se estabeleceria. E eu fui criada desse jeito, irmãs. Eu fui criada desse jeito. Minha mãe nunca precisou me bater. Eu e os meus irmãos, inclusive. Sou de uma família grande, uma família de 6 filhos. E a minha mãe nunca precisou bater na gente. Foi uma comunicação bem assim. Fale com seus filhos sobre isto. Diga, olha, quando nós estivermos em público e eu olhar de tal jeito para você, você terá que fazer isto e isto. Será uma espécie de jogo. Você ficará surpresa como seu filho irá obedecê-la. Se guiá-lo com o seu olhar. Deus vai te ajudar e vai ajudar a ele também, porque esta é a forma como ele age conosco. Amém? Eu vou parar por aqui e só fazendo um último parênteses, não que eu seja contra, né, a correção, porque às vezes ela se faz necessária, mas eu sou fruto dessa criação, né, de comunicação com o olhar. Poucas vezes verbal, mas nunca por correção. Então, que o Senhor nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe.